Um dos momentos mais impressionantes na Bíblia foi o dia em que Jesus, Cristo, elogiou uma pessoa desonesta. E mais, disse que nós deveríamos imitar essa pessoa. Essa história, contada no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, é uma das parábolas mais incríveis de Jesus. E tem um ensinamento muito profundo, que me toca pessoalmente. E se você quer entender um pouco mais dessa parábola, talvez uma parábola que você já leu na Bíblia e nunca entendeu, eu te convido a estar comigo aqui nesse vídeo. Essa parábola nos ensina coisas surpreendentes sobre a maneira como nós devemos lidar com outras pessoas. Será que ela tem mesmo a ver com desonestidade? Só o que eu lhe peço é que curta esse vídeo, se inscreva no canal. Fazendo isso, você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Pois bem, vamos seguir em frente aqui. A parábola a qual eu me refiro tem vários nomes, ela pode ser chamada de várias maneiras, mas uma maneira pela qual nós conhecemos essa parábola é parábola do mordomo infiel, ou do administrador infiel, do administrador astuto, enfim. Essa parábola se encontra no capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Aqui na minha versão, ela é nomeada assim, a parábola do administrador infiel. E aquilo que vem acontecendo aqui no contexto é que Cristo está diante de dois grupos de pessoas. Um grupo é o grupo dos publicanos e pecadores que estavam ali para ouvir Jesus, para aprender o seu ensinamento. O outro grupo eram os fariseus e publicanos que murmuravam contra Jesus porque ele estava recebendo e acolhendo aquelas pessoas. Ele, inclusive, comia com pecadores. Ele abria a sua hospitalidade a eles. E dentro desse contexto, Cristo conta várias parábolas, várias histórias que tocam diretamente a situação dessas pessoas. Ele conta em sequência 3 parábolas muito conhecidas, muito famosas. A parábola da dracma perdida ou moeda perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho perdido ou filho pródigo. Então essas 3 parábolas, a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho pródigo, o filho perdido, são parábolas que contam a maneira como Deus age para com os pecadores, para com aqueles pecadores que estavam ouvindo Jesus. Jesus estava fazendo tudo aquilo para receber, para acolher aqueles pecadores no seu reino. E por isso as pessoas começaram a ter preconceito com essas pessoas, com Jesus, ter dificuldade com aquilo que ele estava fazendo, julgar aquilo que Cristo estava fazendo, porque ele estava acolhendo pecadores. Essas pessoas se consideravam muito melhores do que isso. Então, depois de contar essas 3 parábolas que aparentemente se encaixam muito bem nesse contexto, Cristo fala de uma parábola muito diferente. Eu quero ler aqui com vocês o capítulo 16 do Evangelho de Lucas, os primeiros versículos que dizem o seguinte. Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia, ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-lhe, disse: que é isto que ouço ao seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser meu administrador. O administrador, então, se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso. De mendigar tenho vergonha. Já não sei o que vou fazer, para que quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou ao outro: quanto você me deve? E ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que, quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará do que é de vocês?
Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Vamos parar por aqui. Nessa parábola, depois de contar a história, Cristo se refere a riquezas. E é fácil entender a conexão entre riquezas e a própria história. É fácil entender que existe uma ligação aí. Nós estamos falando de dívidas, de pagamento, e da maneira como nós lidamos com essas coisas. E os fariseus ouviram esses ensinamentos e reprovaram a Jesus. Pois bem, vamos entender a parábola. O que é que estava acontecendo aqui? Na essência, você tem um administrador que está fraudando os documentos do seu patrão, porque ele soube que seria demitido. Ele não está automaticamente demitido. Ele soube que seria demitido. Já estava para ele garantido que ele seria demitido, mas ele ainda não havia sido colocado para fora. O dia da prestação de contas dele ainda não havia chegado. Ele estava aguardando o dia da prestação de contas. Pois bem, passado um tempo, ele vai até as pessoas que eram devedores, os devedores do seu patrão, e frauda os documentos deles, ou permite que eles fraudem os documentos, melhor dizendo, em favor deles, diminuindo as dívidas que eles tinham. Ele era o responsável pelas contas. Então, cabia a ele administrar aqueles valores. E a própria parábola trata ele como um administrador infiel. Claro, cabia a ele fazer aquelas contas. Ele estava fazendo coisas que ainda estavam dentro do poder dele, porque ele ainda era o administrador. Mas ele estava diminuindo o lucro do seu patrão, diminuindo aquilo que as pessoas deviam a ele. Então, depois de fazer isso, ele sabe, agora eles me devem. Agora eles me devem um grande favor. Eles me devem receber a mim em suas casas. Eles devem receber a mim em suas casas. Por gratidão por aquilo que eu fiz por eles, eles têm uma dívida. E essa dívida de gratidão é a essência dessa parábola. Então, quando Cristo louva o comportamento daquele administrador infiel, a gente tem que entender uma coisa. Na Bíblia, esse não é um único momento em que os ensinamentos de Deus são transmitidos através de pessoas desonestas ou más. Em outros momentos, Cristo utiliza pessoas desonestas também. Um exemplo disso é a parábola da viúva que importuna um juiz, também no Evangelho de Lucas, a parábola da viúva que importuna um juiz, e segundo o Evangelho, esse juiz era um juiz mau. Mas mesmo sendo um juiz mau, aquela viúva bate a porta e aquele juiz, porque foi importunado, atende o pedido daquela viúva. Ele faz justiça àquela viúva, não por amor à justiça, mas porque foi importunado. Então, nessa parábola do juiz iníquo, o juiz iníquo faz o papel de Deus. Não porque Deus seja mau ou iníquo, Deus não é mau. Mas Cristo quer dar um exemplo ali, muito vivo, de que um juiz mau é capaz de atender às necessidades de uma pessoa que, com insistência, o procura. Se é assim com o juiz mau, quanto mais com Deus. Então, o juiz mau ali na parábola faz um papel de Deus. Ele não é uma representação alegórica de Deus, mas ele faz ali um papel de Deus. E, segundo essa parábola, o que Cristo quer é que nós entendamos algo a respeito de como Deus ouve a nossa insistência. Então, aqui nessa parábola, em Lucas 16, a essência daquilo que Cristo quer transmitir é uma dívida de gratidão. Existe um momento da prestação de contas, e nesse tempo, para chegar à prestação de contas, nós temos uma maneira de nos safar. E essa maneira de nos safar é através da gratidão de outras pessoas. Então, o ensinamento que Cristo traz é: existem pessoas para quem que tem uma dívida de gratidão com vocês. Façam amigos que tenham com vocês dívidas de gratidão, de tal maneira que quando chegar o dia da sua prestação de contas, e a prestação de contas naturalmente nos evangelhos, dentro da linguagem escatológica, prestação de contas significa o juízo final. Então, antes de que chegue o juízo final, antes de que chegue a prestação de contas, faça amigos. Faça com que a riqueza que você tem hoje gere amigos. E esses amigos
têm uma dívida de gratidão com você, e por essa dívida de gratidão, eles te recebam nas moradas eternas. Então, aqui existe um ensinamento muito importante, algo sobre o juízo final, mas que tem a ver com a maneira como a gratidão era tratada na época de Jesus, na época dos apóstolos, dentro de uma cultura onde a gratidão, as dívidas de gratidão, eram muito valorizadas. E aí, por isso, vamos falar aqui sobre essa gratidão. Algo que é muito fácil de perceber nas Escrituras é a maneira como os pobres, os necessitados são tratados. Cristo, ele tem vários ensinamentos sobre como nós somos recompensados através das nossas orações, do nosso jejum, das nossas esmolas, nossas obras de misericórdia. Mas somente nas obras de misericórdia, Cristo diz que nós temos um tesouro nos céus. De que existe um tesouro celestial nos aguardando por nossas obras de misericórdia, por nossas esmolas. Esse ensinamento sobre esse tesouro celestial não é exclusivo da Bíblia. O judaísmo da época falava desse tesouro celestial. Existia uma história muito interessante do rei Monobaso que doava aquilo que ele tinha aos pobres, aos necessitados, para ter um tesouro nos céus. E esse tesouro nos céus era constituído das orações dos pobres. Os pobres que ele socorreu durante a vida seriam gratos a ele e por isso orariam por ele. Então, o tesouro celestial nesse contexto são as orações dos pobres. E é muito natural nas Escrituras que nós vejamos essa lógica aparecer quando, por exemplo, em Deuteronômio, Provérbios, aquilo que é feito pelos pobres é tratado como sendo por Deus. Mais do que isso, aquilo que é feito em benefício dos pobres é visto como sendo o meio através do qual nós somos abençoados. Então, a Escritura ensina, por exemplo, que quando nós damos uma esmola, socorremos um necessitado, aquele necessitado, aquele pobre nos abençoa. E que o Senhor vai tratar essa bênção do pobre por nós como justiça. Então, é por isso que se diz no Salmo 112, por exemplo, de como aquele que socorre o necessitado, ele tem uma justiça eterna diante de Deus. E essa justiça é o quê? Qual é a essência dessa justiça? A essência dessa justiça é a oração que o necessitado faz por você. Ou seja, o vínculo de gratidão que faz com que aquela pessoa não esqueça de você. Ela saiba que foi socorrida por você. E se essa pessoa morre, maior ainda é a gratidão dela por você, porque agora o sentimento dela é aperfeiçoado. Então, é muito fácil conectar esse ensinamento da parábola do administrador infiel ao ensinamento bíblico a respeito das esmolas. O clamor do pobre é entendido como sendo coisa que pode tanto abençoar como amaldiçoar. A gente vê, por exemplo, em Êxodo 22, Deuteronômio 15, Deuteronômio 24, Jó 29, Jó 31, em vários textos bíblicos sobre como o pobre pode tanto nos abençoar como nos amaldiçoar. Quando nós socorremos o pobre nos abençoa. Quando nós rejeitamos o pobre, quando nós não atendemos a sua necessidade, quando nós tapamos os nossos ouvidos ao clamor dele, aquele pobre clama contra nós e o clamor dele é ouvido por Deus contra nós. Então, vários textos bíblicos falam sobre isso. Vou ler aqui um texto desse, que é Deuteronômio 24, 12 ao 15, que diz o seguinte: Porém, se for homem pobre, não usarás de noite o seu penhor. Em se pondo o sol, restituir-lhe-ás, sem falta, o penhor, para que durma no seu manto e te abençoe. E isto te será justiça diante do Senhor, teu Deus. Não oprimirás jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Ou seja, o pobre pode tanto nos abençoar como nos amaldiçoar. A maneira como nós lidamos com os pobres, os necessitados, afeta a nossa vida hoje. E isso tem a ver com esse vínculo de gratidão subentendido. Existe um texto bíblico que está em 2 Coríntios capítulo 9 e que esse texto, sim, torna explícito esse vínculo de gratidão. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo trata de muitos assuntos. Tá? Não vou tratar aqui sobre a maneira como essa carta foi construída, as várias teorias sobre como ela foi composta, enfim. Mas os capítulos 8 e 9
tratam de um assunto muito relevante, que é doação, generosidade em favor dos pobres. Aqui o que Paulo procurou fazer é inspirar os cristãos coríntios a serem generosos na doação que eles fariam por outras igrejas mais pobres do que eles. Então, Paulo procura trazer uma mensagem de igualdade, de que as igrejas mais ricas deveriam doar para as igrejas mais pobres para que houvesse igualdade entre elas. E o capítulo 9 trata de como isso poderia afetar a vida desses cristãos. Então, eu vou ler aqui o final do capítulo 9, versículos 12 ao 15, que diz o seguinte: porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Orações de gratidão a Deus. Ou seja, vocês estão ajudando esses necessitados, assistindo eles nas suas necessidades, e aquilo é convertido em orações de gratidão a Deus. E o texto segue: na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Ou seja, eles glorificam a Deus por aquilo que vocês fizeram. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Ou seja, o que Paulo descreve aqui é: essas pessoas vão orar por vocês. Esses cristãos mais pobres vão orar por vocês. E isso, essa gratidão deles, essa oração deles com afeto, é algo a ser buscado por nós. Algo a ser desejado por nós. Então, o que Cristo procura aqui, e o motivo pelo qual justamente ele procura tirar dessas pessoas o amor pela riqueza é esse. Usem aquilo que vocês têm, as riquezas que estão nas mãos de vocês, para socorrer os necessitados. As riquezas que estão nas nossas mãos são riquezas desse mundo ímpio, são riquezas desse mundo iníquo. Mas nós devemos usar as riquezas que estão em nossas mãos para socorrer os nossos irmãos necessitados. Então, a parábola de Lucas 16, no fim das contas, é uma parábola sobre como alcançar a vida eterna. Em Lucas 16, nós entendemos que seremos socorridos por esses nossos irmãos necessitados através das suas orações. Ou seja, não é simplesmente uma questão de um mérito abstrato que você tem porque você fez uma boa obra. Um mérito que está aí circulando em algum lugar nos céus. Esse mérito tem rosto. Essa justiça tem cara. É o rosto das pessoas que nós abençoamos com as nossas esmolas, com as nossas obras de misericórdia. Então, nesse sentido, é muito fácil entender o versículo 9. E eu recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, no momento da prestação de contas, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Ou seja, a nossa entrada no tabernáculo celestial se dá através da oração de pessoas em nosso favor. E o que é mais interessante aqui sobre isso é que não é apenas a oração daquela pessoa que está viva hoje, mas aqui se diz que essas pessoas nos receberão nos tabernáculos eternos. Ou seja, eles vos recebam. Algumas versões até dão uma maneira de tirar aqui o eles, mas esse é o sentido do texto. Eles os receberão. Ou seja, são pessoas que chegaram nos tabernáculos eternos antes de nós. Portanto, não se trata de algo que a entrada deles não vai acontecer apenas no juízo final. A nossa sim, mas a entrada deles acontece antes. Nesse contexto aqui, se trata de alguém que está diante do juízo final. E diante do juízo final, pessoas chegaram antes. Ou seja, são pessoas que morreram antes e que mesmo mortas intercederam por nós, oraram por nós, por gratidão por aquilo que nós fizemos por eles. Então, isso dentro do contexto judaico da época era muito fácil de entender. Fácil de entender, por exemplo, também porque a honra aos antepassados era necessária. Ou seja, honrar, né, sepultar os mortos, honrar aqueles que passaram, honrar as gerações anteriores, honrar os nossos pais. Por quê? Porque eles partem, mas a gratidão no coração deles permanece. Eles são gratos por aquilo que nós fazemos hoje por eles, quando honramos o nome deles e honramos o nome do Senhor por aquilo que aconteceu na vida deles. Então eles oram por nós, por gratidão. Oram em nosso favor, com afeto, como se ensina em 2 Coríntios 9.
Então esse é um ensinamento dessa parábola. E um dos motivos pelos quais, possivelmente, essa parábola é difícil de entender para algumas pessoas não é só o fato de que seja mencionado um juiz iníquo, uma pessoa desonesta, um administrador iníquo, um administrador desonesto, mas, na realidade, isso choca com aquilo que é a interpretação de algumas pessoas a respeito do princípio sola fide, porque aqui você está alcançando o reino eterno através das orações de outras pessoas. Mas é interessante como, por exemplo, Cornélio na Bíblia foi alcançado assim. Cornélio, ele teve suas orações, jejum e esmolas ouvidas por Deus. Havia um memorial. As boas obras dele eram um memorial diante de Deus. E o que é esse memorial? Senão os pobres que oravam por ele. As pessoas que oraram em favor dele. E através dessas orações o coração dele foi convertido por Deus. Então, no fim das contas, quando nós olhamos essa parábola, a gente vê como, de uma maneira muito interessante, ela mostra pessoas que são salvas pelas suas boas obras, mas a salvação não vem do mérito dessas obras, mas sim do impacto que essas obras têm sobre a vida de outras pessoas que oram por você. Então, existe aí um benefício muito grande a ser buscado por nós. Então, façamos amigos que orem por nós. E isso vale não apenas para as nossas riquezas, vale sim, com certeza. Isso não deve ser desprezado. As obras de misericórdia que fazemos pelos necessitados. Mas façamos amigos que orem por nós e que nos recebam nos tabernáculos eternos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não curtiu, curta. Ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.